Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste 104,3. Um bom almoço para você, 12h05, meio-dia e 5, sexta-feira, 23 de agosto de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa através do nosso telefone, do nosso WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, hoje com a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e também do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano, a todos na audiência, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos os ouvintes, que sexta-feira seja abençoada para todos nós. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, o livramento de Nossa Senhora Brumado e boa parte da região sudoeste da Bahia registra nesta sexta-feira sol com aumento de nuvens durante o dia. À noite pode haver aí pancadas e chuva. A temperatura mínima é de 16, máxima é de 27 graus, com volume aguardado aí de 5 milímetros. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, está apenas começando para você. Muito obrigado aí pela sua companhia, seja bem-vindo e fique bem informado conosco a partir de agora. A gente começa hoje falando aqui de livramento de Nossa Senhora, 46ª, prende acusado de furtos, portanto, em Livramento e Piatã. Policiais da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar detiveram um homem por volta das 9 horas desta quinta-feira 22 no terminal rodoviário de Livramento de Nossa Senhora. De acordo com a PM, o homem é suspeito de ser autor de diversos furtos, tanto em Livramento de Nossa Senhora como na cidade de Piatã, Chapada Diamantina. A equipe do pelotão de emprego tático operacional foi acionada pelo setor de inteligência da unidade para verificar a denúncia sobre o suspeito que estaria tentando fugir em um ônibus intermunicipal após cometer um furto na madrugada anterior na cidade de Piatã. Durante a abordagem ao coletivo, o suspeito foi localizado com diversos produtos provenientes de furtos realizados em dias anteriores nas duas cidades, sendo 11 aparelhos celulares, um par de sapato, uma carteira, um relógio, 2 bonés, uma bolsa camuflada, um chip de celular e R$74. Além disso, ele estava utilizando a carteira de trabalho de uma das vítimas para comprar passagens e se hospedar em hotéis. O suspeito e todos os materiais foram apresentados na delegacia de Livramento de Nossa Senhora. Rapaz, tava fazendo a festa. Fazendo a festa aí nas duas cidades, né? Fazendo a festa. Livramento de Nossa Senhora e Piatã. Só que a casa caiu para esse daí. 12h08, vamos à sequência mantendo você muito bem informado. Veículo clonado é apreendido pela Polícia Militar em Brumado. Na manhã da quarta-feira 21, policiais da Companhia de Emprego Tático Operacional do 24º Batalhão de Polícia Militar recuperou um automóvel com restrição de furto-roubo na Avenida Centenário em Brumado. O veículo estava com a placa clonada de outro carro da mesma marca e modelo. Segundo informações levantadas pelos policiais, o veículo modelo GM Celta estava com placas de Feira de Santana. Durante a vistoria mais detalhada no carro, os PMs chegaram à identificação original do carro. O veículo havia sido roubado em Salvador. O motorista, junto com o carro roubado, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e o flagrante realizado pelo crime de receptação. Mais um aí também que a casa caiu e agora vai ter um dedinho de prosa com o delegado. E aquela velha história, hein, Emanuel? Pois não. Não sabia, né? Eu não sabia que o carro era roubado. Não sabia, não comprei meu parente, aquela coisinha toda que não cola mais.
É verdade. Agora 12h09. Olha, vamos a Carinhanha, viu? Caminhão é consumido pelo fogo após encostar em rede elétrica. Por volta das 16 horas de quarta-feira, dia 21, um caminhão carregado com feno pegou fogo depois de encostar na rede elétrica em uma estrada de acesso ao povoado de Bebedouro, na cidade de Carinhanha. Testemunhas disseram que o atrito da carga com os fios de alta tensão causou faíscas e deu início a um incêndio. O caminhão Mercedes-Benz 1620 foi consumido pelo fogo. O motorista percebeu rapidamente o ocorrido, mas não conseguiu conter as chamas. O veículo havia saído carregado de uma propriedade na região. Apesar do susto, ninguém se feriu. Eu vi o vídeo desse incidente aí, o caminhão foi consumido totalmente pelo fogo e graças a Deus o motorista conseguiu sair antes que as chamas tomassem conta aí de todo o veículo. E não teve uma tragédia maior, né? Porque geralmente Isso. quando ocorre de caminhão tocar em rede de eletricidade assim, às vezes acontece também de eletrocutar ali o condutor, algum ocupante. Que bom que não teve feridos aí nessa situação. 12h10, 12h10, Polícia Rodoviária Federal apreende drogas durante a operação da BR-116 em Vitória da Conquista. Na manhã de quarta-feira, 21, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de drogas durante fiscalização no quilômetro 830 da BR-116 em Vitória da Conquista. A equipe policial abordou um veículo de carga e descobriu que o condutor tinha um histórico criminal associado a crimes graves e apresentava sinais de cansaço extremo, indicando possível condução prolongada sem devido descanso. Durante a inspeção do veículo, os agentes encontraram 22,95 quilos de cloridrato de cocaína, 9 quilos de uma substância não identificada e 49 unidades de anfetaminas, conhecida popularmente como rebites. O motorista alegou que havia transportado os ilícitos com destino a Paraíba. Portanto, alegou aí, né, que estava transportando os ilícitos com destino a Paraíba. O material apreendido e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para a aplicação das medidas legais apropriadas e continuidade das investigações. 12h11. Vamos agora a Riacho de Santana. O que está acontecendo em Riacho de Santana? Olha só, pacientes dormem em fila em busca de atendimento médico. Em Riacho de Santana, a vereadora Joana Amélia Borges Pinheiro Gondim, do MDB, denunciou que pacientes da rede pública municipal estariam dormindo na rua em filas para agendar um atendimento médico. A parlamentar gravou vídeos mostrando a situação e compartilhou em suas redes sociais. As imagens mostram até crianças acompanhadas dos pais à espera na fila. A situação se repetiu na quarta-feira 21, causando indignação com o descaso do poder público diante do problema. Muitos acabam voltando para casa sem conseguir agendar uma consulta. Em abril deste ano, a vereadora Denaide Silva Rocha Penalva, do MDB, a Dina, também divulgou um vídeo mostrando uma fila ainda maior de pessoas dormindo nas ruas aguardando por assistência médica. Até o momento, a Prefeitura de Riacho de Santana não se pronunciou sobre as denúncias do caos na saúde pública da cidade. Essa matéria você confere na Achei Sudoeste. Bom, é uma situação que não é só em Riacho de Santana, não. Em vários municípios acontece isso. Quando não, essas filas quilométricas, onde as pessoas têm que dormir, né? Nas filas, é o tal do agendamento por, aqui no caso de Livramento é Malote, né? Tem outras cidades aí que já são à espera lá como é que diz lá, gente, aguardando naquela fila lá também do governo do estado, que vai para outro processo lá. E então, assim, a saúde no nosso país, lamentavelmente, precisa melhorar e muito a saúde pública precisa melhorar e muito no quesito atendimento ao usuário, porque o imposto do cidadão, ele tem que ser revertido em benefício do cidadão. E se você não tem uma saúde de qualidade, é sinal de que esse imposto não está sendo aplicado na saúde, no caso de Riacho de Santana e de tantos outros municípios por aí.
Então, outro detalhe também que se observa aqui, nessa questão da saúde no nosso país, é a questão de profissionais, né? Muitos vão se formando em medicina e vão escolhendo os grandes centros, outros vão se especializando e indo para a área particular, enquanto que quando vão para a rede pública, os municípios querem pagar uma mixaria para o médico. E aí o médico fala, não, vou botar um consultório, vou me especializar em qualquer outra coisa e vou ganhar mais dinheiro. Lamentavelmente, a saúde no nosso país, ela só está boa para quem tem um bom convênio, para quem tem dinheiro, para quem pode ir para o atendimento particular. Essa é uma triste realidade para a saúde do nosso país no sentido de saúde pública. Luiz e Luciano. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, tudo tranquilo. Você está certo, é isso mesmo. Agora, o que eu posso acrescentar é que ontem a gente estava até comentando aqui a respeito dos pequenos municípios que não tem muita receita, né? Correto. Não tem essas receitas e não pode nem sequer contratar médico. E se contratar por um valor muito baixo, o médico não vai. Né? O médico não vai de forma nenhuma. Exatamente. 12h15. Cadê o Luciano? Luciano. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá, enquanto o Luciano vê o que acontece. Olha só, a Polícia Civil prende em Itapetinga adolescente investigado pelo feminicídio de Yara Flor. Adolescente de 16 anos investigado pelo ato infracional análogo ao crime de feminicídio da cigana Yara Flor dos Santos Alves, ocorrido em julho de 2023, teve um mandado de busca e apreensão e internação provisória cumprido na quarta-feira 22 em Itapetinga. Expedida pela comarca de Guaratinga, cidade onde o crime aconteceu, a ordem judicial foi cumprida no bairro Quintas do Sul por equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior, o DIRPIM. Esse no caso aí, o DIRPIM da Sudoeste Sul, da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia, e também da 23ª Corpinho Anápolis e da Coordenação de Investigação CAT Sudoeste. As investigações sobre o caso foram concluídas e o inquérito policial já foi remetido ao Ministério Público com o indiciamento do adolescente, cujo perfil genético foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnica na arma do crime. Ele foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Vara da Infância e Juventude. Esse aí tinha 16 anos, né? E cometeu o crime contra a Yara de 14 anos. E o que acontece, né? Agora vai para essa questão aí do centro de internação, né? Vai ficar por lá, de menor. Ele nem foi preso, ele foi apreendido, né? O termo é esse, ele foi apreendido. Não tem como ser preso porque não tem idade ainda. Não tem idade, ele não tem idade para responder pelo crime dele, mas com 16 anos já tem idade para escolher alguém que vai poder comandar o país, comandar o estado ou comandar o município. É a realidade do nosso Brasil. Muito bem, agora eu tô de volta. Saudade, tá com saudade de você. Quanto tempo, meu jovem? Saudade, Luciano chegou. Muito bem, olha, vamos lá. Norte e Nordeste tem a maior redução no número de nascimento no Brasil, diz IBGE. De 2000 a 2023, o número de nascimentos no Nordeste recuou de 1,1 milhão para 705,6 mil. Os dados fazem parte do Censo Demográfico de 2022, divulgadas nesta quinta-feira, dia 22, pelo IBGE. Isabel Marri, gerente de estudos e análises demográficas do IBGE, destaca, abre aspas, as regiões que apresentaram maior redução no número de nascimentos ao longo da última década foram o Norte e principalmente o Nordeste, fecha aspas. De 2000 a 2023, o número de nascimentos no Nordeste recuou 1,1 milhão para 705,6 mil. No mesmo período, no Norte, esse indicador recuou 377 mil para 285 mil. No índice nacional, o número de nascimentos por ano recuou de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022 e deve cair para 1,5 milhão em 2070. Isabel também chama a atenção para a redução aí dos nascimentos no país
nos últimos anos. Abre aspas. Ainda não sabemos dizer o que nessa redução era aí o esperado e o que foi feito na pandemia. Principalmente a partir de 2021. Estamos aguardando para ver se os dados observados nos próximos anos vão mostrar ou não uma recuperação do número de nascimentos para os níveis pré-pandemia. O pessoal parou de fazer neném aí, foi? A fralda, o leite. Fica aí que o negócio tá complicado, viu? Geralmente eles querem sempre procurar alguém para colocar a culpa. A pandemia. O que tem a ver a pandemia com essa questão de nascimento? Nada a ver. Na verdade, a pandemia poderia ter aumentado, já que o pessoal ficou mais em casa. Mais em casa, né? Todo mundo em casa, então ia dar aquela namorada legal, aquela coisa. Poderia ter até aumentado o número de crianças aí, mas pelo contrário. Mas tem o seguinte, é o que o Luiz falou aí, né? A fralda, o camarada, né, vai pensar, a fralda, é o enxoval do bebê, isso aí, ele desiste de engravidar a digníssima esposa e vão ficando ali, pegam um cachorrinho para criar uma coisinha e vão tocando a vida. Mas filho é uma dádiva de Deus, né? E Deus nunca vai deixar desamparado nenhum filho que você traga ao mundo, né? Isso é importante saber. Luciano, informações aí de Brumado sobre sorteio do horário eleitoral, é isso? Nós acompanhamos ontem uma reunião lá no fórum da cidade de Brumado, aqui da cidade de Brumado, e a Justiça Eleitoral, juntamente com outros órgãos, né, Polícia Militar, Polícia Civil, comando aí do 24º e também comando da 79ª CIPM de Poções, que hoje atende a cidade de Aracatu. E lá teve uma reunião, né, a qual foi realizado um sorteio para definir aí a ordem das propagandas eleitorais aqui na cidade de Brumado, nas emissoras de rádio. Vamos ouvir essa matéria? A propaganda em rádio é uma das modalidades de propaganda eleitoral. No nosso caso aqui de Brumado, como nós não temos geradora de TV, nós temos apenas de rádio, a nossa propaganda ela se restringe, portanto, a esse meio, mas que é um meio que a gente sabe que é muito importante, alcança aquela pessoa que está no seu trabalho, que está em casa, que está na lida, que está no trânsito, ouvindo ali as emissoras e acaba sendo alcançado por esse meio de propaganda. Existem duas modalidades de propaganda em rádio que estarão disponíveis aos candidatos e aos seus partidos a partir do próximo dia 30 de agosto, é o dia do início da propaganda em rede. Um modo é a chamada propaganda em bloco, que é aquela propaganda dos candidatos ao cargo de prefeito. Aqui em Brumado nós temos 4 candidatos e eles terão um tempo entre as 7 horas e as 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. São 2 horários de inserção. A divisão do tempo entre eles leva em consideração o seu partido político e a representação desse partido na Câmara dos Deputados. Então, aqueles partidos que têm o maior número de deputados na Câmara, obviamente vão ter mais tempo de rádio, né? Isso é feito objetivamente com base na lei, não há nenhum tipo de intervenção nossa ou de qualquer outra natureza na divisão desse tempo. Além desse tempo que é destinado aos candidatos a prefeito, durante todo o dia existem 3 blocos de horários nos quais acontecem as inserções. São inserções curtas, né? De até 30 segundos, em que os candidatos a vereador e os candidatos também a prefeito aparecem ali também em rádio, né? Com a sua voz, trazendo o seu recado aos seus eleitores. E isso também observa essa regra de proporcionalidade da Câmara dos Deputados. Então, hoje nós realizamos um sorteio na presença dos representantes dos partidos, federações e coligações, no qual se definiu a ordem de sessão do primeiro dia, que é o dia 30 de agosto. A partir do dia 31 e até o final da propaganda em rede, eles vão se sucedendo automaticamente. Aquele que falou em primeiro lugar, ele vai para o último lugar na ordem, o segundo se torna o primeiro e assim sucessivamente. De modo que todos têm a oportunidade de aparecer em horários diferentes no decorrer do dia, para que não se alegue, né, privilégio a este ou aquele outro candidato, né? E esse também é um tempo que deve ser usado de modo propositivo, de modo responsável, já que usar esse espaço de um modo que venha, por exemplo, a violar o direito de outro candidato, pode dar margem até um pedido de direito de resposta e o candidato perder um pouco do seu tempo para que o outro possa responder aquele ataque que seja infundado, né? Ou aquela notícia que é inverídica. Aí, né? A Justiça Eleitoral, portanto, fazendo, né, essas definições. Luciano.
12h34, essas orientações são muito importantes para as emissoras de rádio, né? Aqui na nossa região, como a gente não tem TV, só em Vitória da Conquista, mas é importante porque os candidatos têm aí as suas regras e as emissoras também têm as suas regras para cumprir, né? Correto. Também então, a gente tem o que mais aí? Nós temos aí outra matéria, aí ainda relacionado a esta reunião que aconteceu, né? Nas eleições, né? 2024 e esta reunião. A Justiça Eleitoral, ela promoveu um encontro também ontem, né? Para trazer aí instruções para as coligações, né? Ou seja, os partidos, as federações, sobre a questão das eleições de 2024. Por exemplo, a questão do uso do carro de som, a questão dos fogos de artifício, a questão da propaganda também ao candidato. Vamos ouvir. A 90ª Zona Eleitoral, que atende os municípios de Brumado, Aracatu e Malhada de Pedras, realizou nesta quinta-feira uma reunião com as coligações partidárias. Durante o evento que aconteceu no Fórum de Brumado, foram debatidas as restrições de acordo com as determinações da Justiça Eleitoral. Em entrevista à Rádio Portal Sudoeste, a promotora do Ministério Público, doutora Daniela Almeida, destacou o objetivo da reunião. O objetivo nosso, de todas as instituições que convidaram as coligações, partidos e candidatos para esse evento, foi justamente esclarecer, ratificar, na verdade, porque já é de conhecimento de todos, né? As regras que devem ser observadas e tentarmos, de uma forma, inclusive consensual, evitar eventos que choquem no mesmo dia, né? Como forma de não fragilizarmos a segurança do público, a segurança de todos os participantes desses eventos, que não haja abuso, inclusive, de aparelhos sonoros, principalmente fogos de artifício. Nós estamos recebendo já muitas representações em razão de fogos de artifício em relação aos municípios. A questão do som hoje é uma grande preocupação nossa, porque nós temos populações, né, que se incomodam com o som, a exemplo das crianças autistas, dos idosos, tem toda a causa animal, tem a questão do som que não pode próximo a órgãos públicos, né, que deve ser observada uma distância mínima de 200 metros, a questão do paredão, a questão do pipoco das motos, que queremos evitar de todas as formas, né, para que tenhamos uma eleição mais segura possível. A promotora lembrou ainda que as regras não são recomendações, e sim restrições. São restrições, mas nós sabemos que muitas vezes, quando os eventos saem do controle, né, as ilegalidades acabam acontecendo e as polícias não conseguem, né, tomar controle da situação diante do elevado número de pessoas que participam desses eventos. Então, ao mesmo tempo que são restrições e são também de conhecimento dos partidos, aquelas atividades que são permitidas dentro de alguns horários, dentro do som, por exemplo, o som não é proibido, ele é permitido, mas existem algumas regras a serem observadas e que mesmo quando sejam permitidas, que não haja um abuso da utilização desses mecanismos. Já o comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Elson Pereira, afirmou que a grande preocupação são os eventos políticos, que na sua maioria acontecem em dias e horários iguais. E a ideia é a manutenção da ordem pública, não só durante o período das propagandas eleitorais, mas também durante o dia da eleição em si. Então, hoje nós demos o pontapé inicial para convencionar algumas normas que com certeza irão ajudar para a gente, como, por exemplo, o choque de eventos políticos na mesma data. Isso normalmente nos traz problema e às vezes marcam até para o mesmo horário. E isso nos traz grande problema. É o que nós estamos querendo evitar isso. O comandante do 24º Batalhão observou ainda sobre a poluição sonora. A questão dos fogos, a sensibilização para a questão dos fogos, das motocicletas, muita zoada. Nós temos pessoas aí idosas querendo descansar, nós temos pessoas doentes, por exemplo, pessoas especiais, as crianças autistas que se assustam com o excesso de zoada. Inclusive, falei o que eu vou falar agora na reunião. Eu acho que um candidato que pleiteia um cargo político, ele tem que já mostrar sensibilização a algumas questões sociais. Sugerir também que o local
da comemoração da legenda que poderá ganhar a eleição, seja fora da zona urbana da cidade. Nós temos aí o nosso parque de exposições, não é? Onde a legenda poderia até comemorar sua vitória, até elevando um pouco mais o horário de seu recolhimento. O chefe do cartório eleitoral, Igor Araújo, destacou as regras com as propagandas eleitorais. A propaganda, ela tem algumas regras que são definidas na lei eleitoral, tanto na lei 9.504, quanto em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Como regra, a gente tem um grau grande de liberdade para esse período de propaganda. Propaganda nas ruas, propaganda na rede, propaganda em rádio. No entanto, o abuso do direito de propaganda é o que pode acarretar alguns tipos de punição. Punição que vão desde a aplicação de multas, e multas pesadas, né? Existem multas que variam de 5 a 25 mil reais por cada ato infracional, mas também a depender da configuração, caso configure-se ali abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação, pode até mesmo gerar a inelegibilidade de algum candidato. Então a gente sempre chama a atenção da importância do respeito às regras do jogo. Igor ressaltou ainda que as regras podem ser fiscalizadas pelos próprios partidos ou pela população. Então o Ministério Público Eleitoral, os próprios partidos políticos e os cidadãos são agentes dessa fiscalização. E na medida que eles tenham conhecimento de condutas indevidas, de condutas vedadas, eles podem representar a Justiça Eleitoral para que apure aquela situação de fato, e se realmente ela restar ali configurada, pode resultar na aplicação dessas penalidades. O que a gente também chama atenção nesse exercício da fiscalização é sobre a responsabilidade em fazer isso, né? Porque a gente sabe que aquela denúncia que for sabidamente falsa, ou seja, eu sei que aquilo não é verdade, mas eu vou denunciar para prejudicar o meu oponente, isso na verdade pode reverter contra si próprio, né? Existem crimes, por exemplo, como é o caso de denunciação caluniosa para fins eleitorais. Então, se eu denuncio algo que eu sei que não é verdade para gerar aquele fato, isso pode se reverter, inclusive, contra mim mesmo, né? Já o juiz da 90ª Zona Eleitoral, Dr. Tadeu Cardoso, ressaltou o trabalho da imprensa na cobertura das eleições municipais. O trabalho da imprensa como sempre foi, trazer informação clara, observando a liberdade de expressão e a sua relevância de cunho nacional. Nós temos hoje, notadamente em cidades menores, esse grau de relevância. Tanto é assim que há uma profusão muito grande de sites, blogs, que trazem o conhecimento necessário para que a população possa se informar, fugir da desinformação propriamente dita, que é um mal da atualidade, e com isso tomar uma decisão ponderada, acertada sobre o que pretende, né? E ao final, acredito eu que com a característica que eu vi aqui dos 3 municípios, teremos uma eleição muito proveitosa, né, em termos de crescimento para o todo. Luciano, ainda sobre essa cobertura, esse encontro aí no fórum aí de Brumado, a gente tem mais informações aqui, né? Isso, nós conversamos também com a promotora do Ministério Público, a doutora Daniela, e ela falou um pouco sobre as punições, né, ao uso do poder financeiro aí nas eleições, e também sobre a lei seca. Será que vai ou não fechar aí os botecos? Na verdade, não é o que nós esperamos que possa acontecer, nós esperamos que não aconteça, né? Porque pessoas que querem ocupar cargos públicos, exercer esse importante papel de administrar a coisa pública, se espera que não se utilizem de mecanismos ilícitos para a obtenção do voto, né? Caso eventualmente aconteça, né, a fiscalização, reitero, ela se dá pelo Ministério Público Eleitoral e também pelos próprios partidos e federações, já que são os maiores fiscais uns dos outros, são os próprios concorrentes. A lei seca, na verdade, é uma portaria em que o juiz eleitoral fixa essa portaria proibindo, né, a venda de bebidas alcoólicas, fixando um prazo no dia da eleição ou mesmo a determinado horário do dia anterior à eleição. A constitucionalidade dessa portaria, ela é questionável, né? Há posicionamentos de que ela é inconstitucional e
já conversamos, não gostaria de falar em nome do Dr. Tadeu, que é o nosso juiz eleitoral, mas ele já nos sinalizou na reunião passada de que não baixará a portaria referente à conhecida lei seca. Só para pontuar, quando nós falamos a respeito da barganha do voto, lembrar aos eleitores que a punição não recai apenas aos candidatos, mas o eleitor que também faz a barganha, que ele, de uma certa maneira, ele acaba fazendo com que o candidato caia no ilícito, ele também pode ser penalizado. Sim, com certeza. E não só penalizado sob o ponto de vista de uma restrição eleitoral, mas ser penalizado em um conjunto, sob um ponto de vista coletivo, né? No momento que um eleitor ele é corrupto, que esperaremos nós dos nossos governantes, né? Então a luta contra a corrupção começa pelo próprio eleitor, e o eleitor precisa ser consciente que o seu voto não é objeto de barganha, o seu voto não é objeto de comércio, né? O seu voto é um direito garantido pelo Estado Democrático de Direito e que com certeza fará com que tenhamos os melhores governantes para esse país e nesse caso da nossa eleição agora para o nosso município. Aí, né? Muito importante também esses esclarecimentos feitos aí pela promotora, portanto, a doutora Daniela, né? É isso aí. A doutora Daniela, ela foi bem enfática, né, nessa situação, porque a gente sabe que no interior, na cidade pequena, a política, ela é muito porca, né? Os candidatos acabam aí utilizando de recursos financeiros para atingir principalmente as pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que estão mais precisando. Então, o Ministério Público Eleitoral tá de olho, tá fiscalizando, e as multas são severas, viu? Vai doer no bolso, né? Vai arder no bolso. Mas, enfim, a gente espera que realmente a justiça não precise agir nesse sentido aí, mas se precisar, já mostrou que está realmente fiscalizando e está de olho, né? A questão também da lei seca, hein? Muita gente pensando aí, porque já existe uma portaria federal, a qual ela permite que a lei seca seja aplicada, mas o Ministério Público, a Justiça Eleitoral entendeu e entende que se você destinar viaturas policiais para fechar os famosos botequins, né? Aqueles botecos que abrem durante o dia da votação, no domingo da votação, acaba impedindo que essa polícia vá para outra situação referente aí às eleições. Então eles não vão utilizar aí o recurso da lei seca, pelo menos aqui em Brumado é o que a gente já tem de informação. Não sei aí em Livramento. Será que não vai ter muita gente indo votar meio lá, meio cá? No caso aí, pelo que a gente pôde acompanhar aqui pela entrevista, Luciano, foi dito aí que parece que o juiz não vai baixar a portaria da lei seca em Brumado. Aqui em Livramento nós não temos conhecimento ainda se vai baixar ou não essa portaria. Agora, fica aquela questão, né? O contingente policial não é talvez suficiente, e aí se ficar fiscalizando botecos, bares abertos ou não, vai acabar situações mais exigentes. Isso, mas também por outro lado pode acontecer também do excesso, né, no consumo da bebida alcoólica, e aí mais confusão sendo gerada. Prosseguindo, Luciano. É isso aí. A gente conversou também com a comandante da 79ª CIPM de Poções, que hoje atende o município de Aracatu, e ela ressaltou aí a questão de Aracatu na condição de fogos de artifício e também poluição sonora, hein? A Major, ela fala aí conosco sobre esse assunto, e ela afirma que vai realizar ações dentro do município para que isso seja evitado. Nós estamos recebendo as datas dos eventos e estamos tentando fazer essa cobertura de uma forma mais expressiva para que o eleitor possa ter segurança na hora que está lá ouvindo o seu candidato com as suas propostas na eleição. Mas a gente está ainda em fase de negociação. Vou falar por Aracatu, que é próximo aqui, porque eu já recebi eventos de uma coligação, mas eles vão se reunir agora para poder discutir datas, tentando fazer o pedido meu, né, de não coincidir datas,
não fazer a questão das motocicletas, que a gente sabe que são uma complicação para o município. Isso ofere também a parte da segurança de quem está na moto, a segurança de quem está na via. Então, a gente vai aguardar aí para ver o resultado final depois dessa reunião entre as coligações, quais foram os eventos, as datas, tudo certinho. A gente vai estar aí para apoiar essa negociação entre as coligações. Mas, é um período em que os ânimos ficam mais acirrados, né? Aflora muitas paixões políticas nesse momento do eleitorado, principalmente nas cidades menores, onde parece que as disputas são mais acirradas. E aí, o recado da Polícia Militar, da senhora enquanto comandante, para esses eleitores, para as comunidades em geral e para os próprios candidatos que também devem promover campanhas pacíficas. A 79ª CIPM, ela hoje está com 11 municípios, então nós temos 11 municípios distintos concorrendo à eleição. Então não é só uma situação específica de Aracatu, mas estamos avançando nessa parte da questão da segurança, né? Pedindo principalmente aos partidos para que eles possam agir de forma a lembrar da segurança do público dele, da segurança do eleitor, do público-alvo deles na questão da eleição. Mas eu acho que está sendo positiva e estou esperançosa que a gente consiga fazer essa eleição um pouco mais tranquila. Então tá aí, né? A Major Paula Fagundes falando, portanto, sobre essas ações da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar nos seus municípios, né? Nos municípios da sua responsabilidade, especialmente agora, portanto, lá no município de Aracatu. Luciano, tem algo mais que você gostaria de complementar a respeito da fala da Major com relação a essas ações que estão sendo alinhadas? Acredito que é só isso mesmo, né? É conversar com os partidos políticos, é conversar com a Justiça Eleitoral, com o juiz eleitoral responsável, ou juíza, enfim, que quer que seja, conversar com os seus, no caso aí da Polícia Militar, com a corporação, orientar e realmente torcer para que fique tudo bem, para que não tenha muito trabalho, mas se tiver, vai estar preparado para poder entrar em ação, né? A gente percebe também, Luiz, que os candidatos, eles estão mais perceptivos na questão que o eleitor, ele está mais inteligente, né? O eleitor, ele está escolhendo mais aquele cara que não é agressivo nas suas falas, aquele candidato que traz projetos interessantes para os municípios. Então, a eleição, ela tem mudado um pouco aí a sua trajetória de eleições de décadas passadas. Então, tem mudado muito a situação, e essas eleições municipais de 2024 mostra esse novo cenário. Correto, inclusive essa questão o que você colocou aí sobre a questão do eleitor, né? Para o pleito de 2024, o eleitor, ele quer praticar a cidadania, ele quer fazer ou ter a festa, né? Da democracia, escolhendo aí aquele que vai realmente comandar os destinos dos municípios, né? Que o pessoal se cansou de baixaria, né? E o pessoal já está cansado de baixaria, então o que acontece? Criou-se uma consciência política, ou os candidatos, né? Que estão aí, né? Com seus nomes para apreciação do povo, ou esses candidatos, eles partem para o campo dos projetos, das propostas e das ideias, ou então eles vão se dar mal, porque se for para esse negócio da algazarra do foguetório e da motociata, não vai se dar bem não, porque o eleitor está atento também. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte participa, diz o seguinte: boa tarde, sou morador aqui do centro da cidade de Livramento. Queria falar sobre a sinalização, aqueles antigos semáforos que foi colocado mais ou menos 8 anos atrás, que já deveria ter sido deveria ter sido trocado por outros modelos novos de semáforos, colocar mais semáforos ali próximo à escola Rômulo Galvão e próximo à rodoviária no bairro Taquari. Eu também concordo, tem muito local aqui em Livramento que está precisando de sinalização, realmente, dessa sinalização melhor aí e urgente, coisa não tá fácil não, hein, seu Manuel? Dando destaque para as proximidades da escola Rômulo Galvão, que realmente ali tá um caso sério. Principalmente, parece que tá chegando aí, se eu não tô enganado, as faixas de pedestres, né? Que bom. Pelo menos lá de frente à escola tá sendo pintada uma faixa azul lá, né? Não sei se serão todas, né? Pelo menos isso, né? Antes tarde do que nunca. Levou-se aí quase 2 anos, pode-se dizer, né? Acho que, se eu não me engano, quase isso, para poder pintar.
mas antes tarde do que nunca, até que enfim as benditas fazem. Pelo menos a bendita, a de lá de frente da escola tá saindo. Se vão sair as outras, ninguém sabe, né? Isso. Vamos aguardar para ver. E tenho aqui, boa tarde, amigos da emissora Portal. Deus no comando, que abençoe vocês aí, que leve as notícias para os nossos ouvintes, deixando todos muito bem informados. Ok, a gente que agradece aqui, né? Sempre um prazer enorme poder estar informando vocês, principalmente atendendo, recebendo aí as ligações e esse feedback bacana de todos vocês aí, informando o que tá gostando, o que não tá, o que acha interessante, o que não acha. É muito importante, afinal de contas, estamos aqui para servir aí os nossos ouvintes. Agora 1h09, 1h09, a operação cumpre 27 mandados contra grupo criminoso que atuava no oeste da Bahia. 10 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, 22, pela operação Aleteia, né? Aleteia, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nas cidades de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Ibotirama, Irecê, América Dourada, Morro do Chapéu e Camaçari, além do município de Valparaíso de Goiás, Distrito Federal e no estado de Sergipe. O grupo investigado em envolvimento em crimes de extorsão mediante sequestro no oeste da Bahia. As diligências investigativas tiveram início na cidade de Cotegipe em 2023, quando 2 empresários foram vítimas de sequestro pelo grupo criminoso. Na ação, após as negociações e a liberação das vítimas, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, localizando 2 acusados na cidade de São Paulo, sendo um deles líder da quadrilha investigada, que foi condenado a 12 anos de prisão. Os desdobramentos da apuração também apontaram que a maioria dos integrantes do grupo era da microrregião de Irecê, local em que uma das vítimas de sequestro foi mantida em cativeiro. Dentre as lideranças, foi alcançado em Sergipe um acusado envolvido em crimes na Bahia com drogas, armas e celulares, e com o apoio da Coordenadoria de Polícia Especializada COP Sergipe, no povoado de Caueira, né? Da Caueira, cidade de Itaporanga da Ajuda, foi localizada aí uma das lideranças do tráfico de drogas na região de Irecê. Rapaz, essa daqui tava agindo com força, né? Essa aí tá. Olha a quantidade de cidade aí, meu irmão. O que é isso aí, Luciano? Meu amigo, é como a gente vem sempre batendo na tecla aqui, graças a Deus, né? As forças de segurança estão atuando, isso em diversos municípios e em diversos estados, né? Você viu aí a apreensão, inclusive de drogas aí em Irecê, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pauta aí, mas graças a Deus a polícia atuando bastante. 13h11, muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Olha, você pode continuar participando aí no nosso WhatsApp, tá ok? Mandando o seu áudio, também mandando o seu texto aí com a reivindicação, e nós vamos levar ao ar, tá bom? Vamos aqui dando sequência, mantendo você muito bem informado. Vitória da Conquista recebe a primeira etapa de competição de base de voleibol de praia neste final de semana. A Copa Baiana de Voleibol de Praia, categorias de base 2024, inicia neste final de semana com a etapa da cidade de Vitória da Conquista. O projeto realizado pela Federação Baiana de Voleibol, FBV, em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, Autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, CETRE, vai reunir cerca de 160 atletas nas categorias sub-14, sub-16 e sub-18, com o objetivo de fomentar a base, né? E desenvolver o esporte no estado, principalmente no interior. O projeto de voleibol visa atender sete etapas neste ano, sendo 4 na modalidade de quadra e 3 de praia. As disputas da primeira etapa em Vitória da Conquista serão na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, na Avenida do Contorno ali, e também o evento será realizado a partir das 8 desse sábado, né? 8 horas da manhã desse sábado, 24, com previsão para o término às 17 horas. Então, sábado, 24, 8 horas da manhã, o início com o término às 17 horas, enquanto no domingo 25 segue a mesma programação. O presidente da FBV, Eduardo Souza, agradeceu o trabalho que a SUDESB tem feito até o momento e comentou a importância da autarquia para a realização do evento. Para o restante do ano, as disputas de voleibol de praia ainda acontecem em Lauro de Freitas e Itabuna. Já a variação de quadras será disputada nos
dias 31 de agosto e 1º de setembro em Jacobina e nos dias 14 e 15 de setembro em Guanambi. A primeira etapa do projeto foi a etapa de Itabuna no início do mês. Os senhores podem ficar à vontade para comentar esse negócio aí. Vôlei de praia em Vitória da Conquista. É isso aí. 1h13 nesta sexta-feira, hoje dia 23 de agosto, né? Vamos agora a mais uma informação de Brumado. Estudantes de Brumado participam de seletiva para o encontro estudantil da Secretaria de Educação do Estado. Os estudantes da Educação Especial também estão se preparando para o encontro estudantil 2024, que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de dezembro em Salvador. O Centro Estadual de Educação Profissional, o CIEP, em Gestão e Meio Ambiente, localizado aqui na cidade de Brumado, por exemplo, realizou nesta semana a culminância dos projetos de arte e cultura, como dança estudantil, o DANCE, tempos de arte literária, o TAL, e artes visuais estudantis, AVE, envolvendo aí a participação de todos os estudantes, inclusive os que recebem atendimento educacional especializado, o AEE. Segundo a professora de Educação Especial Cleide Valdirene Castro, a atuação de alunos do AEE nesses projetos impacta diretamente no desenvolvimento deles. Abre aspas. É uma oportunidade de demonstrar aí a diversidade das realizações em arte para as pessoas com deficiência. São momentos de aprendizado, tanto para os que participam, para quanto aí os que assistem às apresentações, fecha aspas, comentou. A estudante Daniele dos Santos, de 21 anos, que faz o curso técnico em administração, falou da sua apresentação com o projeto Dance, abre aspas. Eu gostei muito da experiência de dançar junto com os meus colegas, fecha aspas. Já Larissa Dias, 23 anos, do curso técnico em meio ambiente, também mostrou aí a sua habilidade com a dança, abre aspas. Eu achei a Dance muito divertido e ganhei até um fone de ouvido, fecha aspas, revelou. As duas estudantes têm diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Após a etapa escolar, os estudantes selecionados participarão aí da etapa territorial, que acontecerá no município de Caetité em 19 de setembro. O encontro estudantil, marcado para dezembro, contará aí com as apresentações das produções artísticas, culturais e científicas desenvolvidas aí nas escolas pelos estudantes da rede estadual durante o ano letivo de 2024, vindos de todos os 27 núcleos territoriais de educação. É uma iniciativa muito importante, Luiz e Emanuel, né? Essa questão aí dos estudantes especiais se englobarem aí, né? Ou seja, mantendo essa socialização aí também na área educacional, com atividades, com participação na área da cultura, da ciência, enfim, e parabéns aí mais uma vez ao governo do estado por disponibilizar essa situação aos estudantes especiais. Com certeza, parabéns aí a todos os envolvidos. Agora 1h16, vamos trazer áudio aqui, participação da galera. Bom dia, Luciano Santos, sou um transeunte aqui da BA-148, que liga Brumado a Livramento de Nossa Senhora. Gostaria de ter uma informação sobre um quebra-mola que fez ali na BA-148, próximo à Lagoa do Arroz ali. E fez um quebra-mola e a sinalização péssima. Eu gostaria de saber, de você entrar em contato com a gestão que administra a via da BA-148, se é o DENIT que fez aquele quebra-mola, quem foi, porque a sinalização péssima vem na hora de causar um acidente grave aí, e a gente queria ter uma informação, beleza? Tenha um bom dia. Se você puder ter essa informação, passar a saber se foi o DENIT ou como se diz, o DERBA, não sei que administra a BA-148, aí por favor você entra em contato para ter informação com a gente, porque um quebra-mola ali não há necessidade ali na Lagoa do Arroz, próximo à Skin, por ali. Emanuel e Luciano, até onde eu sei, a BA-148, a limpeza era de responsabilidade da construtora Jurema, ainda não sei se está sobre a responsabilidade dela. Porém, essa instalação de quebra-molas realmente é de responsabilidade, se eu não estou enganado, do DENIT, né? Salvo eu me engano aí. Com relação à Lagoa do Arroz, realmente esse quebra-mola implantado foi na 148, Luciano? Luiz e Emanuel, inclusive nós aqui da imprensa fomos pegos de surpresa, viu? Porque foi ontem, ou antes de ontem, hoje é sexta, né? Foi na quarta-feira
que implantaram aí esses quebra-molas ali na entrada da comunidade de Lagoa do Arroz. É bem próximo aqui à cidade de Brumado. E aí, assim, como o nosso ouvinte colocou aí, as placas que sinalizam esse quebra-mola, elas estão muito próximas já ao quebra-mola. Isso realmente é na saída para o Livramento? Já bem próximo do mato. Mas não já tem radar aí? Tem um radar tem um radar já saindo de Brumado, né? Isso é poucos quilômetros de saindo de Brumado. Quer dizer, implantou quebra-mola, implantou radar, só falta agora, depois do radar, novamente implantar quebra-mola cá na frente. Aí, pelo amor de Deus, também, né? Pode complementar, Luciano. O radar, ele tá já no finalzinho da Avenida Lindolfo Azevedo Brito. Certo. E esse quebra-mola, do centro de Brumado até a comunidade do Lagoa do Arroz, dá em torno de 6 quilômetros de distância. O problema todo é que, tudo bem, se querem implantar o quebra-mola, tudo bem. Mas não sinalizar é acidente. Mas não está tendo sinalização nos antigos. Aqui no bairro Santa Luzia tem quebra-mola sem sinalização, as placas estão no chão. Na entrada de Dom Basílio aí, no 18, eu cansei de passar, eu falo que eu fiz esse trajeto. Eu não sei agora, né? Recente, porque fez limpeza aí na rodovia, eu não tenho, pelo menos não posso falar sobre o quilômetro 18 para lá, Fazendia, mas aqui Dom Basílio, aqui, abaixo Santa Luzia aí, trecho de Rio de Contas também aqui, vários locais aí, os Patos, vários locais aí sem placa de sinalização. Quebra-mola com a pintura, sem nenhum tipo de pintura e por aí vai. Não é só o novo, não, os antigos também. No caso aí, esse aí da Lagoa do Arroz aí, não sei, implantar esse quebra-mola aí, mas assim, não vejo o porquê desse quebra-mola aí, né? Qual a necessidade dele aí, porque sempre nesse trecho aí, até onde eu sei, Luciano, você pode até me ajudar aí, eu não vi registro de acidentes nesse trecho aí, para ter a necessidade desse quebra-mola. Não, eu creio que o seguinte, possa ser que a comunidade pediu, porque ali abriu-se muitos loteamentos, na frente da entrada da comunidade de Lagoa do Arroz, abriu-se muitos loteamentos agora, muitas casas estão sendo construídas, aí possa ser que a comunidade até solicitou aí essa questão dos quebra-molas, né, dos redutores. A questão é que as placas que colocaram são pequenas, o motorista ele não consegue enxergar. Aí fica difícil, né? E aí é o seguinte, eu vou até, buscar mais informações, eu vou até a comunidade para a gente tentar fazer uma reportagem aí com os moradores. O que chega pra gente aqui, não sei se procede ou se não, Luciano, ainda sobre essa questão dos quebra-molas, o ouvinte mandando aqui, né, que esse quebra-molas aí ele foi instalado porque teve um acidente na semana passada com 3 veículos. Não sei se é morador da comunidade aí ou se não, mas é um ouvinte da gente participando e passando essa informação, viu? Esse acidente ele foi bem antes, né? Onde foi instalado os quebra-molas. O acidente já foi quase na saída aqui da cidade, no setor ainda comercial, né? Onde tem diversas construções aí comerciais. No perímetro urbano, né? Isso, no perímetro urbano. Correto. Bom, a operação conjunta no presídio de Itabuna desmobiliza criminosos que agiam no sudoeste da Bahia. Uma operação conjunta foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 22, no presídio de Itabuna para desarticular lideranças de facções criminosas com atuação na região sudoeste da Bahia que comandavam crimes como homicídios e tráfico de drogas de dentro da unidade prisional. Foram realizadas buscas e apreensões nas celas de detentos identificados como líderes. O objetivo da operação Hegemonia foi interromper o domínio e influência dessas organizações criminosas. As lideranças, mesmo presas, comandavam ações criminosas executadas na rua e expandiam seus territórios, promovendo, por meio de suas ordens, terror e insegurança para Itabuna e região. Cerca de 100 policiais civis, militares e penais e 2 promotores de justiça participaram da ação. A operação deflagrada foi articulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública CEOSP e Criminal, portanto, e pelas Secretarias de Administração Penitenciária SEAP e Segurança Pública SSP. A ação foi deflagrada pelos grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO e Atuação Especial de Execução Penal a JAEP e do MP, do Grupamento Especializado em Operações Prisionais da SEAP, da Polícia Militar, através da CIP Cacaueira e da Polícia Civil, por meio do DEIC e do CAT e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, CMEP. Bom, a gente sabe que mesmo dentro dos presídios, às vezes os camaradas querem comandar o crime. E a Polícia Civil, portanto, essa operação conjunta aí, Ministério Público e outras forças de segurança foram para cima, portanto, ontem lá em Itabuna, hein?
Nenhuma novidade isso aí, de que eles comandam o crime de dentro dos presídios, não há nenhuma novidade. O que se deve fazer é tentar, eu não sei se já existe em algum presídio, eu posso estar aqui também falando algo e estar me equivocando, se já conseguiram bloquear o sinal de celular nos presídios. Eu não sei se já conseguiram, né? Se não conseguiram, enquanto não conseguirem, os faccionados que estão cumprindo pena, eles vão continuar mantendo o controle dos seus comparsas do lado de fora. Isso não adianta discutir, tem que fazer cortar esse contato. Cortando esse contato aí, tudo bem, a menos que venha através de outros meios, mas que sejam mais rústicos e não tão fácil como é através do celular. Agora, se o Luiz ou o Luciano sabe de algum presídio que conseguiram fazer com que o sinal do celular foi bloqueado aí, por favor, fique à vontade. Luciano. Aqui da cidade de Brumado, os bloqueadores foram até instalados, né? A informação que a gente tem é que esse bloqueio funciona, esse bloqueio lá funciona. Tanto que em algumas visitas institucionais que a gente fez como imprensa, né? Às vezes para entrevistar até os diretores lá, o celular da gente fica bloqueado, ele fica trancado dentro de uma sala, ou seja, a entrevista só é feita lá, escrito mesmo, né? Eu tenho que entrevistar lá o diretor, escrevendo o que ele vai respondendo, ou então eu tenho que sair com ele para fora do presídio para gravar na parte externa. Assim, pelo menos é o protocolo que eles passam para a gente da imprensa. E o que a gente percebe é que o presídio de Brumado, quando acontece alguma apreensão lá dentro, é mais por conta de droga. Agora, celular, quase que a gente não, aliás, a gente não tem ocorrência de entrada de celular aqui no presídio de Brumado. No caso do protocolo de se deixar o celular do lado de fora, normal, né? Mas a questão é o sinal do celular, né? Se ele está funcionando, né? Quando você adentra, né? O presídio ou não, mas eu não sei se está funcionando aí, se tem alguma coisa que interfere, não dá certo, não sei. Uma coisa interessante também, Manuel, que eu não sabia, e na época que eu entrevistei até o primeiro diretor do Conjunto Penal de Brumado, é que muita gente pensa que o aparelho, ele bloqueia o sinal de celular em um raio de longo alcance. Na realidade, não. As antenas, elas ficam direcionadas para dentro do conjunto penal, ou seja, ali naquele quadrante, e aí, e também esse bloqueador, na realidade, ele não bloqueia o sinal. O que ele faz? Ele emite um ruído alto, ou seja, se algum detento tentar fazer uma ligação, ele não vai conseguir ouvir, porque ali gera um ruído dentro da frequência do celular. Foi o que me explicou ali o diretor na época. Muito bem, prosseguindo aqui, agora 1h29, quase encerrando aqui o nosso Portal Sudoeste Notícias de hoje. Mais participações, vamos ouvir aqui o ouvinte. Boa tarde, eu tô ouvindo. Eu passei 11 ontem para Brumado, que eu tô fazendo um procedimento lá odontológico, e eu não vi. Agora, só que, Luiz, as placas dos quebra-mola aqui do sentido é 1BA148 é antiga. Não tem, como aqui nos Patos tá tudo quebrado, que eu moro aqui nos Patos, sentido Dom Basílio, Barra Osório, aí pra baixo tá toda quebrada. E lá necessita do quebra-mola mesmo, necessita, porque eu tô passando lá e às vezes tem pessoas que passam em alta velocidade. Lá deve ser a média de 80, tá passando a 140, a comparação, que eu já vi, muitos carros em alta velocidade. Agora tem que ter sinalização a 500 metros atrás, 700, tá entendendo? Para identificar os condutores. Concordo, agora tem que ter placa de sinalização. Pois valeu, tudo de bom, boa tarde. Eu que agradeço. Bom, a questão da sinalização do quebra-mola, até onde eu entendo, é 150 metros de antecedência, né? 150 metros e em cima também da lombada tem que ter. Ele disse que lá realmente estava precisando e concordou, portanto, aí confirmou a informação que eu já trouxe antes aqui, de que os quebra-molas aqui na BR-148, boa parte deles estão sem sinalização. Só convém salientar que quando você, Luciano, comentamos sobre quebra-molas, nós não somos contrários à implantação de quebra-molas. Nós somos favoráveis desde que haja necessidade. Porém, tem que ter a sinalização adequada para que não venha ocorrer acidentes. É porque é feito para prevenir acidentes, mas se não tiver com sinalização, vai pode, na verdade, causar acidentes. Isso. Agora, Luiz lembrou muito bem aí, essa BA-148, assim como a BA-262, ela foi um consórcio aí, uma licitação vencida pela Darana, então ela tem 5 anos para cuidar da rodovia. Será que já venceu esse contrato?
A limpeza é pela Jurema, não é ainda? Ou não é mais? Darana não, Jurema, perdão. Jurema, isso. A limpeza eu sei que é. Agora, essa questão da implantação de sinalização, entre outras coisas, até porque a sinalização do quebra-mola teria que ter sido implantada primeiro para depois o quebra-mola, né? Essa aqui é a realidade. Vamos começar por aí. Será que a sinalização também está por conta dela? Levante depois essas informações pra gente aí, tá bom, Luciano? E depois você dá a explicação sobre Darana, viu? Você vai explicar onde é que você achou essa Darana aí, viu? Que Jurema pra Darana. A digníssima esposa tá ouvindo o programa. Depois você vai explicar. Tem uma empresa chamada Darana que ela cuida dessa área de sinalização tá também. certo. Saiu bem. Tá muito bem. Saiu pela tangente. Gente, olha, o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta sexta-feira está chegando ao seu final, sempre agradecendo a sua companhia, a sua sintonia, a sua audiência, nosso muito obrigado, a gente está encerrando por aqui, uma ótima tarde para todo mundo, daqui a pouquinho eu tenho o anfitrião Lucas Guarnieri, Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Boa tarde, Emanuel, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Luciano, brincadeira, viu, Luciano? Luciano é a empresa, viu? A digníssima esposa, Luciano é a empresa, viu? Luciano e Luiz também, um ótimo final de semana, a todos os nossos ouvintes, muito obrigado, esperamos que durante essa semana temos mantido você muito bem informado, agradecendo a todos pelo carinho da audiência, pela participação também. Na segunda-feira, o Luciano e o Luiz vão estar aqui, né? Eu vou estar dando uma relaxada um pouquinho, né? Vai relaxar? Dá uma descansada. Tá de férias, é? Oxi. Dá uma descansada. Uma pequena folga. Tá certo. Valeu, boa tarde pra vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, valeu, um abraço a todos, bom final de semana. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.